Mais um campeão de audiência. Pessoal, hoje o assunto é sério. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Nelson já está chegando aqui para a gente bater um papo sobre depressão. O que a depressão representa no nosso dia a dia? Como é que funciona tudo isso, né, Nelson? Tá chegando, Nelson? Isso, tô chegando aqui, o Nelson. Já vem pisando no pé do Davidson. Não tem problema, não. É meu pé de gancho. TV Rio Mafra, estamos juntos aqui. Tudo em paz. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Hoje é papo sério, papo reto? Pois é, papo sério hoje, né? Tanta gente com depressão, isso crescendo a todo instante, mais e mais pessoas acometidas dessa doença. E será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que a família pode fazer alguma coisa? Será quando que precisa procurar o atendimento médico ou um psicólogo, um psicanalista? A gente vai falar sobre nutrição também. Será que a alimentação influencia nisso tudo ou não? Até que ponto? Será que é possível a gente fazer alguma coisa para mudar esse quadro? Tem se agravado cada vez mais, a gente percebe isso na mídia como um todo, né? Mas até que ponto a gente pode fazer algo? Não é isso, senhor Nelson? A gente vai aguardar aqui também as perguntas de vocês, as suas dúvidas, né? Aproveita que o David está aqui. A consulta é grátis. Boa! Aproveita que a consulta é grátis. Não dê o seu nome completo, senão você corre o risco de receber um boleto na sua casa. Manda CPF. Dá só o primeiro nome. Olha, eu tô perguntando, eu sou fulano, CPF e tal, não sei o que, Pix. Já vai direto. Já vai direto o boleto. Já vai direto o boleto pra lá. Brincadeiras à parte para quebrar o gelo e esperar o pessoal chegar, né? Sim. Vou entrar aqui na página também para ver como é que tá. Pra gente ver. Tem dúvidas, né, Nelson? Será que a pandemia piorou o quadro de depressão, né? Essa é uma questão importante para a gente definir. Com certeza. Com certeza, né? A pandemia contribuiu bastante. Inclusive por causa do medo, né? Muito medo, né? Causou muito medo a pandemia, né? E uma coisa, Nelson, que ajuda muito é a interação social. Interação social faz muito bem para a cabeça da gente, sabe? Então você ter amigos, conversar, isso faz muito bem para qualquer pessoa. O ser humano é um ser sociável. E durante a pandemia a gente viu o inverso disso acontecer. Então as pessoas se isolando, isso agrava quadros depressivos, provoca quadros depressivos, né? Tem uma outra questão também importante da gente debater, é que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes que durante a pandemia, eles pararam com a atividade física, eles mergulharam no celular, mergulharam no videogame, isso também trouxe agravamento de uma série de doenças, tanto de caráter psicológico quanto questões metabólicas também, porque daí nós vamos ter uma série de problemas provocados, obesidade, porque a pessoa fica ali sedentária, não pode ir para a rua, não pode conversar, não pode mais viver aquela pessoa, não pode bater, não pode estar pessoalmente. E até mesmo, não é assunto de hoje, mas a gente vê aí uma conversão, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais estar juntos. Conversão é a pessoa que conversa muito? Não, que foi convertida. Convertida. Então essa pessoa foi convertida a não falar mais com pessoas. Agora tudo é virtual. Tudo é virtual. Então verdade. A pessoa só conversa ali, tudo no WhatsApp, na chamada de áudio e aquele contato, vamos sentar, vamos tomar um café. Não tem mais nada presencial, né, cara? Não tem mais nada. Isso também agrava muito e até eu atendo pessoas, Nelson, já atendi muitas pessoas que elas não sabem como conversar com uma outra pessoa e tem medo, porque é uma coisa nova. Só que é uma coisa nova para uma criança, né, de 6, 7 anos, é uma coisa nova. Agora para um homem hoje ia dizer 80, mas de 30 anos, me entende? Eu já atendi pessoas com 30 anos, 25, que veem meu Deus, eu não sei como conversar com essa pessoa. Por quê? Porque não treinou. Porque passou esse tempo da pandemia e pós-pandemia sem treinar o que é conversar com uma outra pessoa. É um negócio meio estranho, né? Mas é a realidade, é o que a gente vê hoje. Qual que é a diferença, por exemplo? Às vezes a pessoa confunde, né? A depressão com tristeza. E tem a ver alguma coisa? Hoje eu estou triste, será que eu estou deprimido? Ou hoje eu estou deprimido porque eu estou triste? Como que é isso aí? Boa essa tua pergunta, Nelson. O que acontece entre tristeza e depressão?
todos nós temos eventos de tristeza, tá? Então você, sei lá, soube a notícia de uma pessoa querida que faleceu, você vai ficar triste. Estranho se não ficasse, daí você teria alguma anomalia, teria algum problema, teria algum transtorno, se você não ficar triste com um episódio triste propriamente. Então a tristeza faz parte do nosso dia a dia. Inclusive é muito importante os pais entenderem que quando o teu filho está triste e diz, olha, eu vou para o quarto, olha, hoje eu estou triste, respeitar isso, porque senão fica o pai na porta, escuta, você não vai sair daí? Escuta, vem conversar, vem aqui. Mas aquele adolescente, aquela criança precisa de ter contato com aquela emoção para aprender a lidar com aquilo. Então, a gente sabe da preocupação dos pais, isso é muito importante, mas tem que haver um respeito quando a gente está falando de tristeza, que é algo normal, que a gente precisa entender, precisa ter contato com a tristeza. Todo mundo tem momentos de alegria, momentos de tristeza. Agora, depressão é outra história, Nelson. Quando essa tristeza não passa, sabe? E ela começa a trazer problemas, essa pessoa começa a carregar um sofrimento por causa daquilo. Mas então tem a ver com a tristeza. Sim, só que é uma tristeza que não passa. É uma tristeza que dura muito tempo, que é prolongada. Inclusive tem valores para isso, sabe? Se a gente pega... Eu tenho aqui o manual de doenças mentais. Uma medida? Tem medida sim. Tem então medida ali, a classificação de transtornos mentais e de comportamento, aquele livro azulzinho que você está vendo lá, ele fala, por exemplo, que para você considerar um quadro de depressão, precisa, vou chutar uma coisa aqui, tá? 15 dias... Isso é mais usado por psiquiatras propriamente para fazer diagnóstico. Como eu não faço diagnóstico, não tenho esse convívio todo com aquele livro, mas consulto volta e meia, né? Mas o que acontece? Quando a pessoa tem lá, vamos dizer assim, 15 dias de que não para aquela tristeza, aí a gente precisa observar. Quando essa tristeza está atrapalhando a pessoa no trabalho, a gente precisa observar. No convívio com a família, com os pais, com os amigos, aí a gente começa a sair do quadro de tristeza que é normal para uma doença, para um transtorno, tá? Para alguma coisa que vai, uma neurose, por exemplo, depressiva. Então essa é a diferença entre depressão e tristeza. São duas coisas diferentes. A Roseli Deck-Schobauer, boa noite, querida, beleza, tudo de bom? Boa noite. Faz uma pergunta aí, uma dúvida que você queira, de graça, tá? Não tem problema. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, tô sem o meu... Bom, tudo bem. Antigamente a gente ouvia muito, na minha época, depressão, mas eram outros tempos, né? Eram outros tempos. As pessoas ficavam depressivas por outros motivos. Existem motivos para ter depressão? Outra pergunta. Pode fazer, Nelson. Aproveitando. Antigamente era um tipo de depressão. Não sei se é a mesma coisa ou não. Você vai me responder. Sim. E hoje em dia, atualmente, qual que é o motivo os motivos da depressão de hoje em dia? São diferentes, né? São diferentes, né? São diferentes. E outra, claro, são tempos diferentes, né? Sim. Mas o que acontece? Vamos falar sobre isso que é muito importante. O que acontece? Quando a gente falou ali que você pode ter uma depressão provocada por essa falta de interação social, porque nós somos seres que nós fomos aí, o nosso sistema emocional, psicológico foi desenvolvido para viver junto com outras pessoas, não para viver isolado. A gente não, inclusive, quando você deixa pessoas isoladas por 15 dias, por exemplo, por um mês, e você começa a medir no cérebro, né, os neurotransmissores ou na corrente sanguínea, quando você começa a fazer esse tipo de medição, tem várias pesquisas científicas nesse sentido, provam que a pessoa começa a entrar num processo depressivo. Não que obrigatoriamente ela tenha que entrar, porque o ser humano foi feito para essa convivência. E pense que lá atrás era muito comum o compadre a conversar com outro compadre, vamos sentar aqui, existia esse tempo. Hoje em dia um pai não tem tempo para um filho, nem nada do gênero. Estou falando de uma condição só, né, Nelson? Uma condição só. Já nós falamos num outro programa sobre isso, né? Esse tempo de antigamente que você escrevia carta, né? Hoje em dia, então mudaram esses tempos. Mas poderia falar de outros fatores, por exemplo, tem pessoas que entram em quadro depressivo porque elas sentem que não conseguem dar conta da demanda de pressão.
Então hoje nós temos muita pressão na nossa cabeça. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que, se não fizer tal coisa, se não fizer tal coisa. E olha o mercado de trabalho, olha a inteligência artificial chegando aí que vai roubar meu emprego. Olha, é muita pressão. E isso pode provocar um quadro depressivo. Coisa que não tinha lá naquela época. Então, dos nossos pais, então por exemplo, como que você como psicanalista, como é que você vê a depressão? Ela é uma... Você está falando de... É um medo? Como que você vê, você como psicanalista, como é que você vê a psicanálise, depressão? ela fala da depressão com causas inconscientes. Então são raízes mais profundas, tá? Não é apenas uma questão de comportamento. Inclusive o Freud falava que a depressão é um luto mal resolvido. Então o que acontece? É como se morreu alguma... Imagine que você está passando por um processo de luto, você precisa viver aquele luto, você precisa estar sentindo aquela dor e passar por aquela dor. Se você foge do luto, aquilo fica guardado. Então Freud dizia que a depressão era uma espécie de luto mal resolvido, ou seja, coisas mal resolvidas na tua vida que vão juntando-se até que vem essa tristeza que você não sabe de onde que ela está vindo. Apesar de que existem tristezas que são provocadas por outras fontes, tá? Não apenas psicológica, existe tristeza orgânica. Existe, interessante a gente ressaltar aqui, que existe tristeza provocada por medicamento. Às vezes, num tratamento onde a pessoa é muito... Então são tristezas físicas? Sim. Algum problema físico que pode causar tristeza? Pode. Inclusive genético, existe isso também. Então há uma tendência de pais que tiveram depressão darem origem a filhos depressivos. Não apenas por questões genéticas, mas claro, um pai e uma mãe depressiva, o filho aprendeu a ficar triste, não aprendeu a ficar feliz, né? Porque o pai e a mãe eram depressivos. Então existem questões que estão relacionadas ao meio. Isso. Um depressivo atrai outro depressivo? Eu vou casar com essa ali que ela é mais depressiva. Pior que sim. É? Pior que sim. E eu vou te explicar por quê. Porque a gente projeta no outro, falando em relacionamentos, aquilo que você vive dentro de si. Então você acaba projetando aquilo e atraindo. Mas só falando sobre uma questão da parte do medicamento, tem medicamentos, por exemplo, para aliviar a ansiedade que podem provocar depressão. Então, às vezes a pessoa está muito num nível assim muito exacerbado de energia, de descontrole, sabe? Aquela ansiedade muito alta, aí o médico precisa baixar aquela ansiedade. E para controlar um medicamento que mexe no cérebro não é muito simples. Tem tratamentos que as pessoas levam 15 anos para poder arrumar um medicamento, né? Estou falando aqui de uma questão mais... Mas só dá com medicamento? Não dá para fazer com, por exemplo, meditação? Você que era da meditação, você nunca mais falou sobre meditação. Precisamos falar. Nós estamos aqui com o Luiz Souza, que é lá de Itapoá. Boa noite, Nelson. Boa noite, meu querido. Tudo de bom, sempre conosco. O Marcos Antônio Paz, esse aí está sempre em paz. Esse não tem depressão. Não, acho que não. Né? Ele está dizendo aqui, ó, boa noite, meus amigos, Chapecó, lá em Chapecó, Santa Catarina. Boa noite, meus queridos. Tá frio lá em Chapecó. Tá frio aí? Avisa pra gente. Mas, Nelson, voltando àquela questão lá, então existe depressão que é provocada por medicamento, tá? Existem quadros que precisam de medicamento. Você falou da meditação. A meditação, ela é fenomenal. Quando a gente fala de eficiência de tratamento, só para ter ideia, a eficiência maior hoje em dia considerada pela ciência é do medicamento, tá? A segunda eficiência maior é a meditação. A terceira é a terapia, tá? Então, nessa linha de eficácia propriamente, de pesquisas científicas, em primeiro lugar está o medicamento, em segundo lugar. E medicamento, a gente pensa em medicamento fármaco, mas pensamos também em medicamentos naturais. Então, por exemplo, tem a erva de São João, tão conhecido, o hipérico, para tratar a depressão, que tem uma eficiência muito grande. Na Alemanha, mais de 50% das receitas psiquiátricas são de erva de São João. Ou seja, essa erva de São João funciona, traz resultado. Hipérico é algo aí fundamental, né, para se tratar a depressão. Tem que ter acompanhamento do médico, né? Porque a meditação, você vem para o consciente, né? Sim. Porque, por exemplo, o que é que nós somos, na verdade, isso é um assunto que fica para uma outra vez, né? Porque não existe problema. Quem faz meditação não tem problema.
Porque é tudo da mente, nossos problemas são mentais. Ou a gente fica no passado, ou a gente fica no futuro. Quem está no presente não tem. Eu aprendi isso com você, hein? Sim. Não existe, né? Agora não existe problema. Se tem uma conta para pagar amanhã, é amanhã. Hoje nós somos as pessoas mais felizes desse planeta. Nós dois aqui, ué. Qual que é o problema? A gente viver esse momento propriamente, né? É meio difícil até de explicar, né? Mas o problema é tudo mental. É uma coisa da mente que provoca todo esse sistema aí. Cria tudo isso. Cria tudo isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Já que, como você é psicanalista, qual seria esse inconsciente? O que é que provoca no inconsciente? Quais são os motivos? Ótima a tua pergunta, Nelson. O que acontece? A gente tem o que a gente chama de mecanismos de defesa, que é uma inteligência do nosso cérebro. Quando nós passamos por uma situação muito difícil, ele tende a recalcar isso, ele tende a reprimir isso e jogar lá no porão. Por quê? Porque você não dá conta. Imagine, por exemplo, uma criança que ela passou por uma violência sexual, tá? Então essa criança, aquilo é muito forte. E se isso for com um parente próximo, pior ainda. Então ela guarda aquilo no inconsciente, guarda aquela emoção lá no inconsciente, neutraliza aquilo para poder ela conseguir tocar a vida. Só que aí fica o tal do luto mal resolvido que o Freud falou. Então você vai guardando essas coisas no teu inconsciente para se proteger. Em algum momento isso aflora e vai trazer essa tristeza toda e vai trazer esse processo todo. Então o inconsciente é como se fosse um porão da nossa mente. E você vai guardando aquilo lá, mas em algum momento você tem que cuidar desse porão. Você tem que, hoje eu vou tirar esse final de semana e vou lá arrumar o porão. Tem o Cleomar Carlos aqui. Boa noite, querido. Obrigado pela sua pergunta aqui, pela sua participação. A ansiedade, ela meio que é um gatilho. Peraí, que ele perguntou um negócio antes. Ele falou assim, ó. Eu já tive depressão e quase tirei minha vida. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, foi difícil me autoajudar sozinho, sem ajuda psicológica, porque a ansiedade era mais forte. Depois ele completa aqui embaixo. O Cleomar completa aqui, ó. A ansiedade, ela é meio que um gatilho para a depressão. Certas vezes, se não tratada, pode se agravar e as pessoas não entendem que você está mal. Acham que isso é frescura, mas não é difícil sair sozinho. Boa, Cleomar. Obrigado, querido. Boa. Aí, ó, um depoimento muito importante, hein? Essa questão, Nelson, do que o Cleomar falou, de procurar ajuda, tá? Às vezes a gente demora muito tempo para procurar ajuda, e isso é fundamental, a gente procurar ajuda. Eu vou entrar aqui na página aqui para poder ver se tem mais perguntas do outro lado aqui também, tá? A Ana Beatriz Quitchell também está conosco aqui. Boa noite, Nelson. Boa noite, querida. Vamos nós aqui, beleza. Pode tirar suas dúvidas. Tá. Mas vamos falar, eu estou me perdendo aqui que eu estou procurando. Depois eu procuro aqui o Facebook para ver se alguém está perguntando no outro canal lá. Nós estamos também aqui com o Facebook do Davidson Rocha. Mas vamos nós. Então, Nelson, continuando aí a nossa questão sobre a ansiedade. A ansiedade como gatilho para depressão. Sim, na maioria das vezes você tem as duas coisas juntas, tá? É muito comum que a gente pensa, a ansiedade está lá no futuro, depressão está com a tristeza do passado. Esse é um conceito válido, mas é importante a gente entender que muitas vezes as duas coisas caminham de mãos dadas. A pessoa tem ansiedade e tem depressão. E tem transtornos como, por exemplo, o transtorno bipolar, que a pessoa tem uma energia gigantesca, ela passa a noite na balada, o final de semana inteiro na balada, não dorme, aquela coisa toda, e depois quando baixa aquela energia, ela entra num processo de dor muito grande. Então ela estava fugindo. Sim, sempre. É uma fuga, né? Sempre. E fugindo o quê? Desse fantasma que está lá no porão, que a gente mesmo colocou. Não porque a gente é fraco, porque é isso, porque é aquilo, mas porque foi uma maneira que a gente encontrou de sobreviver. Como eu falei, o caso dessa criança abusada, ou de um processo de luto muito cedo, ou de uma agressão por parte de pais.
Então, essa pessoa precisa ajustar tudo isso e resolver essa questão toda. Eu estou tentando achar por aqui, mas não estou conseguindo ainda, mas daqui a pouco eu já acho aqui. Vamos nós, Nelson. Então, então assim, ó, em quais são os casos que a psicanálise pode ajudar na depressão? Quais os casos? Pois é, Nelson. Quando a depressão é leve ou média, tá? Se conseguem resultados muitas vezes até sem medicamento, tá? Mas quando a gente fala em depressão, sempre é importante a pessoa consultar o médico para fazer essa avaliação da necessidade do medicamento. Em depressão maior, aí já se utiliza a questão medicamentosa, que vai ser feita pelo médico, mas a psicanálise, ela ajuda muito, por quê? Porque ela vai fazer o paciente enfrentar. A psicanálise ela ajuda a pessoa a enfrentar aquele problema que está provocando o processo depressivo. Então ela ajuda a encontrar a raiz, o motivo para poder conseguir a pessoa sair daquela situação propriamente, tá? O Cleomar completa aqui, ó. O Cleomar está participando bastante. Legal, Cleomar, obrigado, querido. Se você tem mais pessoas aí que queiram fazer perguntas e queiram fazer depoimentos, o Cleomar tá se expondo aqui, né? A gente agradece muito, né? Eu tô falando o nome dele aqui porque tá exposto aqui, né? Claro. Tá aberto aqui, então qualquer um pode ver, né? A profissão, Cleomar Carlos, a profissão do psicólogo e psicanalista é vista por muitas pessoas como para pessoas, peraí, não estou entendendo aqui, para pessoas loucas, como se fosse para pessoas loucas, mas não. Aí ele completa: eu estava no fundo do poço, gente. Posso falar por mim. Quem tem algum problema depressivo, por favor, procurem ajuda. Olha aí, ó. Esse é o depoimento aí do Cleomar. Obrigado, Cleomar. Pô, está colaborando bastante, viu? A gente Nelson, agradece. Existe, tá? Essa situação, tá? Existe muito preconceito. Eu vou até colocar aqui no chat aqui. Existe muito preconceito, tá? Com essa questão do... Vou botar aqui. Existe muito preconceito. E o pessoal que está nos assistindo aqui, me diga como é que está o áudio, como é que está a situação aqui. O áudio está ok, tá? Já existe muito preconceito nesse sentido. E é importante a gente quebrar esse preconceito, tá? A gente resolver essa situação. E quanto antes, porque muitas pessoas estão aí deixando de viver da forma adequada por conta de preconceito relacionado com a questão da ciência mental. Todos nós precisamos, por exemplo, eu, Davidson, tá? Já passei por tratamento psicanalítico. Eu tinha um profissional que me atendia, mesmo porque quem é terapeuta precisa de terapia. Porque a gente pega muita carga, então tem que ter essa... Hoje eu não utilizo, mas não estou dizendo isso por questões de que eu estou melhor, não, é porque eu utilizei durante algum tempo e hoje não utilizo. Mas terapia é muito bom para a pessoa ter tomada de decisão, para a pessoa saber cuidar de filho, para a pessoa ter um desempenho melhor profissional, mas claro, para tratar doenças emocionais, mentais principalmente, né? E por que não? E no começo desse tipo de situação, não deixar isso se agravar, não deixar as coisas atrapalharem nesse sentido propriamente, né? Tem mais perguntas aí, Nelson? Eu estou procurando perguntas aqui. Pessoal, manda pergunta aqui. Se tiver pergunta, a gente vai Tem um exemplo aqui aí de tratamento que você pode dar? Tenho. Por exemplo, eu lembro de uma situação de uma pessoa que tinha saído de um relacionamento e que entrou num processo depressivo, tá? E nesse caso, o que acontece? Isso a gente chama de neurose melancólica. Imagina que isso acontece com emprego, acontece com relacionamento, acontece com carro, acontece com casa, acontece com cidade. Quando há um processo de identificação. Então imagina que eu tenho lá uma namorada e eu me identifico com aquela namorada ao ponto de eu e a namorada ser uma coisa só. Quando essa namorada vai embora, um pedaço de mim vai embora. É como se eu perdesse as pernas. Claro que eu vou ficar muito triste se eu perder minhas pernas.
Me entende? Isso aí a gente chama Identificação uma com... identificação com a gente chama de objeto, né? Mas esse objeto pode ser um emprego. Imagine que eu trabalho numa empresa durante 30 anos e de repente, sei lá, me aposentei, eu fui demitido dessa empresa. Então eu e a empresa somos uma coisa só. Houve essa identificação. Estou falando de 30 anos, mas poderia ser um mês. Estou tão identificado com isso em tudo, né, Davidson? Em tudo. Porque, por exemplo, a gente se identifica até com o próprio carro da gente. Sim. Aquele carro não é o meu carro, aquele ali sou eu. Então, a pessoa, às vezes, quando é muito apegado, muito com objetos, por isso que tem muita briga no trânsito, né? Você não amassou meu carro, você amassou minha cara aí, cara. Sim, né? sim, essa identificação. E às vezes a pessoa também, por uma questão de baixa estima, né? Baixa autoestima. Baixa alta ou baixa alta? Não. Como assim baixa autoestima? O termo é autoestima, né? Autoestima. Então a pessoa tem alta autoestima ou tem baixa autoestima. Tá legal então. É isso aí que ele falou. Às vezes a pessoa compra um carrão, né? Bonito para poder estar bem na sociedade, porque ele tem aquele carrão. E aquele lá ele se identifica como sendo ele ali. Exatamente. É isso mesmo, né? E quando vem o oficial de justiça e leva o carro, tá levando as pernas a vida dele, né? A vida dele. E daí ele entra num processo depressivo, por quê? Porque levou as pernas. Tá? Então é claro que é uma tristeza muito grande, é um processo depressivo muito profundo, né? Com toda certeza. Denise Maido Pereira! Tem mais pergunta aí, Nelson? Tem aqui também, estou perguntando, estou fazendo pergunta aqui. Manda pergunta. Denise Maido Pereira, boa noite. Antes de eu falar com a Denise Maido Pereira, que ela é... Oi, querida, chegou a nossa queridinha ali. A nossa não, né? Dele, que a esposa do dele. É querida de todos. Mas ela é minha queridinha também. Claro. É minha amiga. Todos, claro. A Denise Maido Pereira, lembrei aqui. Mandar um beijo pra Beth, que tá de aniversário hoje. Da Beth hoje. Parabéns, feliz aniversário, Beth. Você. Felicidades, minha querida. Que Deus te abençoe sempre. Beijo no seu Outra coração. queridinha nossa também, nossa né? Queridinha. Nossa incrível, maravilhosa. Isso aí. A Beth é uma pessoa fenomenal. Parabéns. Fenomenal, eu que posso dizer isso. Outra, então aqui, ó. Então vamos lá, vamos para frente agora aqui atrás da gente. Denise Maido Pereira, obrigado pela participação, boa noite. Ela está dizendo aqui, ó, Denise Maido Pereira. Então, fala-se muito depressão, é de gerações que nunca foi tratada. E aí? Joia, gerações que nunca foram tratadas. E aí? Daí ela fala assim, ó, como resolver? Tenho pessoas próximas tomando medicação e acompanhamento. Olha aí, essa psicológico deve ser tomando medicação e acompanhamento psicológico. Depois tem o Cleomar, né? Depois tem o Cleomar também. Joia, então vamos nós falar isso, ela falando sobre que não pessoas que não têm nenhum tipo de tratamento. Acho que essa é a pergunta dela, né? As pessoas não têm acompanhamento. Fala-se muito em depressão, de gerações que nunca foi tratada. Então, esse tratamento é fundamental, é super importante a gente fazer. Senão esses pais depressivos vão gerar filhos depressivos, que vão gerar netos depressivos. Mas como assim? Isso. Mas como que é isso? Sim. Genética? Não. Por genética existe. Ou por exemplo? Existe por genética, né? E existe. Eu lembro de um professor meu que ele dizia que genética era o nome da cozinheira, porque todo mundo na família tinha problema de pressão alta. E ele dizia, não, a genética é a cozinheira que fazia comida cheia de gordura. É problema de genética. Né? A genética é a cozinheira. Mas o que acontece? Existe sim essa questão de uma tendência genética, mas principalmente a questão comportamental. Então esses pais que nunca ensinaram um filho a sorrir, como é que esse filho vai ser feliz, né? E a gente precisa quebrar isso, precisa trazer isso à tona. Tem atendimento no SUS, hoje em dia tem atendimento online, tem muitos órgãos que fazem serviços de forma gratuita, mesmo para quem não tem condição de pagar um bom profissional para te atender nesse sentido. Mas é de fundamental importância a gente falar, trazer isso à tona e incentivar as pessoas a procurarem apoio profissional. Seja o médico, seja o psicólogo, o psicanalista, ou tudo isso daí junto, né, Nelson? Inclusive a questão da nutrição, porque às vezes a alimentação que você está utilizando pode agravar
o quadro depressivo, né? Ou pode até provocar. Sim, tem alimentos assim que são muito importantes e outros que atrapalham muito também. Então tem muita alimentação lixo que às vezes provoca. falta nutrientes, falta no corpo, é isso? Pode dar Existe, por exemplo, falta de B12, tá? Provoca depressão, falta de vitamina D provoca depressão, falta Falando de nisso, magnésio. o Davidson, você também é nutricionista, isso. né? E tem uma especialização em nutrição neuropsiquiátrica. Olha aí, ó. Que eu estudei para poder tratar Se as essas pessoas questões. quiserem conversar com você pessoalmente, como é que faz? É só entrar em contato aqui, manda um zap pra gente aqui e a gente Você conversa. atende aonde? Eu atendo, Nelson, aqui nesse espaço, nesse consultório que nós estamos aqui. Ele está me atendendo agora. Está atendendo você aí, ó. Isso. O pessoal pode entrar em contato com a gente sem problemas, tá? Que legal, então. Quer dar o telefone? Como é que faz? Entra pelo WhatsApp? Sim, ou pode mandar pelo WhatsApp, né? Ou hoje pode escrever ali embaixo, acho que fica mais fácil, né? Que é o 989167000. Repita. 989167000. 7.000. A Denise está dizendo aqui, ó, vitamina D, essa que ela falou agora. Sim. Foi isso que aconteceu, ela falou. Olha só que interessante, então, né? Tá. Eu já tive caso, Nelson, de paciente com falta de vitamina D, com tendência suicida por falta de vitamina D. Olha aí, ó. O Cleomar está dizendo aqui sobre isso, ó. O Cleomar Carlos, ele é de Rio Negro. Hoje aqui na cidade de Rio Negro acabamos perdendo um jovem para depressão. Acabou tirando sua própria vida. Não podemos falar sobre isso. Não destrói só com você, e sim com a família toda. É uma situação bastante delicada. Quando a gente fala em depressão maior, tem que procurar ajuda, tem que medicar e tem que enfrentar essa situação, porque é um processo que às vezes é muito mais forte do que a pessoa pode enfrentar. Precisa sim de ajuda, com toda certeza. Eu me sinto hoje, posso falar para vocês um ser renovado graças aos profissionais que se puseram a me ajudar e eu acreditei que era capaz de me tornar um ser novo. Nós já atendemos o pessoal do CAPS aqui, né, Nelson? Tem o CAPS para poder, já entrevistamos aqui, para poder ajudar, para trazer toda a informação, ou seja, tem atendimento até gratuito. Então, se a pessoa precisa, né? Tem atendimento gratuito. Tem bons profissionais na cidade que fazem esse atendimento com custo, mas tem atendimento gratuito também que pode ser acessado. A Denise está falando aqui vitamina D. Sim, a vitamina D, só para a gente pensar, a vitamina D é a vitamina do sol, né? Então, quem é que toma sol? Eu tomo sol no final de semana, mas às vezes o final de semana está nublado e nem sempre a gente... E outra, e para tomar sol, para você conseguir levantar os seus níveis de vitamina D, não pode estar assim vestidinho que nem a gente está aqui, todo encasacado, porque não vai levantar a vitamina D. Para você levantar a vitamina D, você tem que estar de biquíni, tem que estar de sunga. E quando que a gente faz isso aqui na nossa cidade, né? Em uma cidade com baixa incidência solar. Por isso que nós temos tantos quadros depressivos e agravamento também esse é um dos motivos? Um dos motivos que agrava tantos quadros depressivos aqui na nossa cidade. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar a vitamina, tem que suplementar. Ou você consegue isso pela via natural, se você não consegue, a vitamina D é um hormônio super importante, né? Mas não só a vitamina D, pessoal. Vitamina D, magnésio e outros minerais e outros elementos, alguns aminoácidos que são capazes, na sua falta, de provocar quadros depressivos e de ansiedade também. A Denise está dando a opinião dela, que essa é a opinião da Denise. Penso muito, pois a pessoa que acabar com a sua dor, às vezes não pensa em quem fica. Isso seria um processo de egoísmo? Pois é, Nelson. A depressão é muito delicado, sabe? Julgar, né? Julgar. Não dá para julgar, né? Não dá para julgar porque a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, qual que é o nível de confusão mental, sabe? Às vezes a angústia mental é muito grande. Quem tem saúde mental não tem ideia do que a pessoa está passando do outro lado. Então, e o que a pessoa viveu, né? Como é que foi a questão de família? Talvez se eu passasse pelas coisas que ela passou, poderia ser que a gente... Até pior, né? Até pior. Pode ser, a gente não sabe, né? Agora, o mais importante é procure ajuda. Procure ajuda. Em qualquer situação, procure ajuda. Né? Ela está dizendo aqui que a Vivian é uma ótima profissional. Sim, ela já esteve aqui. Eu não sei se você participou, Denise Maidel Pereira.
A Vivian já esteve conosco aqui profissionais aqui na nossa cidade CAPS. que podem ajudar muito. Davidson, nós já estamos na nossa hora aqui. Se você quiser dar o endereço aí. Quem mais tá por acho aí? Que é isso. Ela já falou aqui. Nelson, quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Você acha que tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Para a gente andar um pouco mais na nossa linha. A gente estava falando, Nelson, sobre os alimentos, tá? Deixa eu só falar um pouquinho sobre os alimentos que a gente falou e não terminou, apontou a caça, mas não pegou o bicho lá, né? Falou do milagre, mas não falou do santo. Isso. Então, existem muitos alimentos que ajudam muito na questão da saúde mental, como, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 aí, ele é muito importante na questão da saúde mental. As nozes, castanhas, sabe, também ajudam muito. As verduras, as frutas, os legumes, de uma forma geral. Quanto mais você ingerir, mais você vai ter. Existem muitas doenças mentais que são provocadas por processos inflamatórios. E esses alimentos ajudam muito a desinflamar o cérebro e a ajudar nesse processo. E a gente poderia pensar também nos outros alimentos, no vilão da história. Então, qual seria o vilão dessa história toda? A gente pensaria primeiro nos alimentos ultraprocessados. Pessoal, o que é o alimento ultraprocessado? Aquilo que vem da indústria, embaladinho, cheio de corantes, conservantes, cheio de aditivos, sabe? Alimentos com agrotóxicos, a gente deve procurar os orgânicos. Hoje se sabe que há uma relação entre agrotóxicos e essas doenças mentais propriamente. Nós vivemos num mundo onde, depois dos transgênicos, daí agrotóxico, mais agrotóxico, né? E sempre existiu e infelizmente é algo que é bastante complicado. Então, alimentos ultraprocessados, agrotóxicos, tanto procure alimento que seja orgânico. Vai na feira do produtor rural no sábado. Isso mesmo, Nelson. Está lá o Nelson fazendo sempre esse acompanhamento ali muito importante. Então é muito importante a gente observar o que a gente está comendo e ajudar nessa trajetória. Então tem alimentos que atrapalham, tem alimentos que ajudam nesta situação propriamente. Tranquilo, senhor Nelson? Tranquilo! Nelson, deixa eu falar uma coisa para o pessoal. Pessoal, depressão não é fraqueza, tá? Depressão não é frescura. Depressão é uma doença, que nem existe pneumonia, que nem existe câncer, tá? É uma doença como outra doença qualquer, que precisa do tratamento. Você não faz o preventivo para não desenvolver um tumor maligno, as mulheres não vão lá fazer a mamografia, não vão lá fazer o exame ginecológico para fazer preventivo, o homem não vai lá fazer o exame de toque retal como preventivo, para fazer colonoscopia. Por que não pode se fazer também e olhar com bons olhos para a questão da saúde mental? Me entende? Exatamente. A gente passa por tanto, a gente vai levando as bordoadas na vida, nem sempre a gente consegue digerir essas bordoadas, e aí a gente acaba tendo problemas. Vamos atender mais uma pessoa aqui. Opa, ó, tá em tempo ainda. A Maruza Moreno Rocha. A depressão pode ter uma causa física como hormonal? Boa essa pergunta da Maruzinha. Boa. Aquele beijo. Tem sim. E a questão hormonal é uma questão muito delicada, Nelson. Por quê? Sabe-se que há uma incidência maior de depressão mais em mulheres do que em homens, isso todo mundo sabe, e também uma incidência maior nessas mulheres pós-menopausa, por exemplo, que aquele hormônio, tá, deixa de trazer esse resultado. Então, vamos pensar assim em hormônios, tá? Mulheres pós-menopausa têm uma tendência maior a entrar em depressão, então tem que cuidar tanto dos humores, tanto da cabeça da pessoa, como também dos hormônios. Então tem que procurar um médico que possa avaliar essa questão hormonal, se for necessário usar, existem os fitoesteróis, por exemplo, derivados da soja, tá? Que são naturais e que ajudam muito nessa questão hormonal feminina. E claro, tem hormônio bioidêntico, tem hormônio sintético. Tem aqui na Sarasvati? Não, na Sarasvati nós não temos nem os hormônios, né? E esses fitoesteróis têm que ser orientados por profissionais da área de saúde, tá, pessoal? Não dá para sair tomando fitoesteróis nem tomando hormônio aí de qualquer forma, não, né? Tem que ser orientado, principalmente o médico. A Denise falou que pós-parto também. Pós-parto também, depressão pós-parto. Na verdade, a gestação, ela vira a cabeça, mexe com tudo, né? É uma bagunça hormonal muito grande. E ali é um outro ser que está ali dentro, daí que vem as questões
de pressão alta que altera, às vezes vem doença autoimune depois de gravidez, tem um monte de coisa. Tem que ser muito cuidado também essa questão da gravidez propriamente. Então, parte hormonal interfere sim, inclusive em homens, tá, Nelson? Então, homens também, após o parto? Pós-parto. Ué? Boa! Não, os homens, por exemplo, o nível de testosterona. A gente pensa em testosterona para o cara ficar fortão, agressivo, para o cara ter músculo, não sei das quantas, né? Mas a testosterona é um hormônio que traz vida, tá? Então, a pessoa com baixa testosterona tem dificuldade de enfrentar as questões da vida, e essa queda na testosterona, por N motivos, até por diversas doenças, pode fazer a pessoa ter um quadro depressivo. A idade também, andropausa, né? Assim como a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. Pode trazer quadros depressivos, sim. A gente poderia falar de outro hormônio, pouco falado nesse sentido, que é o hormônio da tireoide, tá? Então, o hormônio da tireoide, o T3, por exemplo, é um hormônio que te dá a vida, a vitalidade, a energia. O T3 está muito nisso, tá? Que é um hormônio da tireoide. Maravilha. E muitas pessoas têm alterações na tireoide e não ligam a interação que existe entre a tireoide e o processo depressivo. O nosso corpo é uma sinfonia. Rita Lourdes Schermark, boa noite, Nelson, boa noite, querida, obrigado pela companhia. Eu acho que então a Marta Good chegando no pedaço, a nossa cunhada, nossa não, né, minha, né? Tem mais uma pergunta aqui, Nelson, aqui vindo do Davidson Rocha aqui do lado de cá, viu? Que diz aqui, é possível tratar depressão sem medicação? Olha que interessante essa pergunta aqui também, tá? Que é essa? A Marusa também que mandou para cá. Mandou para cá, tá vendo? O que acontece na relação do medicamento? Essa avaliação precisa ser feita pelo médico, tá? Mas depressões leves, depressões médias, se pode tratar sem medicação sim, tá? Claro que essa avaliação tem que existir por parte do médico. E às vezes a gente fala em medicação, existe, por exemplo, a medicação fitoterápica, que é uma alternativa muito boa em casos mais leves, em casos médios de tratamento de depressão. Tá? Depressão maior, a orientação, né, a diretriz fala em medicação fármaco, né? Mas é possível sim tratar depressão através de terapias e tratar depressão com fitoterapia, com nutrição propriamente, né? E em alguns casos essa pessoa não necessita do uso de medicamento. Caso necessite, tem que fazer essa intervenção. Maravilha! A Marta Good, minha cunhada, está dizendo assim, ó, a irmã da Beth. Eu lasquei-me quando entrei na menopausa. Fui ao médico, ele simplesmente falou que você quer ter hormônios com essa idade. Eu tinha só 50 anos, segundo ela. Sim. Aí, ó, só tomei chá de amora. Sim. A Miura. Amora Miura. Amora Miura é muito boa. É? Muito boa, sim. Então fala pra Marta Good lá, que é muito boa. Então, Amora Miura. Boa, tá? Marta, obrigado. Existe também ali o óleo de linhaça, que também é muito bom nessa questão da menopausa, tá? E da questão hormonal nessa fase, tá? Existe também, eu falei sobre a soja, né? Os fitoesteróis ali, são fito-hormônio, vamos dizer assim, hormônio de planta, vamos pensar dessa maneira, assim, grosseiramente, tá? Então tem hormônio feito de planta, vamos pensar assim, tá? Que ajudam muito a mulher nessa fase, os fitoestrógenos propriamente. E o que acontece? No meio dessa questão toda, existe também o óleo de prímula e assim vai. Tem vários compostos naturais que podem ajudar muito, e até mesmo o médico, dependendo das circunstâncias, pode receitar hormônio bioidêntico, que é o hormônio idêntico ao daquela pessoa. E esse hormônio bioidêntico não tem efeitos colaterais, não tem problema, não vai provocar câncer. Porque é idêntico, né? Oi? Porque é idêntico. Porque é idêntico, exatamente. Então existe essa. E o pessoal tem muito medo de suplementação com hormônio bioidêntico, porque estão acostumados com os hormônios sintéticos que provocam câncer. O hormônio bioidêntico é uma outra história, tá? Então tudo isso dá para ser... E até a própria alimentação, né? A sua alimentação na menopausa é fundamental se observar. Ela está dizendo aqui, sim, ela tem 22 vezes mais cálcio que o leite. Verdade? Ela está falando de essa quem? Da Amora? Da Amora? É a Marta Good. Sim, mas eu digo de que ela está falando, tem 22 mais cálcio que o leite. Agora eu não sei. Pode ser que seja. Tomei chá de Amora. Eu não tenho essa informação não, talvez seja lá, mas não é só essa questão do cálcio, tá?
A mulher, para não perder cálcio, ela tem que também ter magnésio. O magnésio tem que estar presente. O magnésio no Brasil é uma coisa rara, porque não tem vulcão por aqui. Leite de magnésia? Não faz isso não, senão vai dar diarreia. O povo não vai sair do banheiro. Magnésio é outra coisa, né? Sim, magnésio é muito importante para todos nós, porque... Mas o leite de magnésia tem o que lá dentro? Tem magnésio lá dentro, mas é que aquele formato, que é o hidróxido de magnésio, é feito para dar diarreia. Tem que estar constipado e tal, né? Então é para poder dar... Quando eu era criança eu tomava esse trem. Existe, Minha mas mãe também para fazer limpeza intestinal, tá errado a tua mãe não. Agora, tem outros também nessa direção, né? Tem também o sulfato de magnésio, que é o salamago, mas não são esses. Por exemplo, eu tomo citrato de magnésio. Citrato de magnésio, ele não dá diarreia e fornece magnésio para o corpo, né? Que precisa tanto. Isso a gente se vê pelos exames, dá para fazer... Eu citrato com isso, então? Citrato com isso. Eu citrato. O Nelson. Boa noite, piazada. Muito bom esse programa, Marta Good. Obrigado, Marta. Então, Davidson, acho que deu nosso tempo aqui. Deu, pessoal. Semana que vem tem mais programa. Vão perguntando coisas, vão colocando aí no Face, vão falando com o Davidson. O Davidson está no Facebook? No Facebook, estou também transmitindo aqui pelo Facebook do Davidson Rocha. Do Davidson Rocha, entra lá também, curte a página dele lá, curte o Davidson Rocha. Tamo junto. Curte a loja Sarasvati, que fica aqui na rua Frederico Wise, 1250. Né? Suplementos aqui, tem bastante suplemento, produtos naturais. Incensos, eu compro sempre óleos essenciais. Eu compro bastante coisa aqui do Davidson. Tem um desodorante aqui que dura 5.000 anos, né? Mais ou menos. Isso era da época das pirâmides. O pessoal das pirâmides já usava esse usaram quem usava muito isso aí é aqueles dinossauros que estão lá no seminário. No seminário, eles usavam que era o faraó que usava, mas não, o dinossauro também usava. Também. Verdade, cara, tem uns, né? Não tem cheiro, não tem cor, não faz nada e olha... Não tem aditivo químico, desodorante de sal. De sal. E não provoca câncer, né? Que você falou, exatamente, né? Que tem muita gente que tem problema de câncer de mama provocado pelo alumínio do desodorante, né? E esse desodorante propriamente não tem esses agentes agressivos. É uma pedra de sal, por isso que dura. O Nelson está brincando aqui. Mas é verdade. Mas dura, o meu já está há 4 anos, tá? Pois é. Ainda, sei lá, se vale a pena você investir num desse aí. Sim. E não precisa tomar banho também. Por exemplo, eu só tomo banho de sábado. Claro, né? Eu só tomo banho pra quê? Esse sábado passado eu não sabia se eu tinha já tomado no outro. Falei, então não vou tomar também. E agora o Davidson tá aqui comigo, não tá sentindo cheiro nenhum, né? Nada. Eficiência. Nem você tá sentindo cheiro aqui. Gente, brincadeiras à parte, muito obrigado. A gente fica muito contente com a participação de todos aqui, né? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Claro, tamo junto. Tamo junto aí. Forte abraço a todos. Às 19 horas. Obrigado. Então vamos nessa aí. Tchau. Vamos desligar os aparelhos. Desligando, claro. Vamos desligar todos esses aparelhos enquanto aí. Você vai desligando tudo aí, Nelson, eu vou falando com o povo. Isso, vai falando com o povo. Claro, que precisa, meus queridos, lembrar... Tá, que eu pensei que tinha que pagar agora. Você falou que você precisa mandar um boleto. Mandar um boleto aí, não precisa do boleto, tchau. Mas é importante a gente saber que depressão não é fraqueza, tá? Procurem ajuda. E se verem alguma pessoa próxima, parente ou não, procurem ajuda, façam uma diferença na vida dessas pessoas. E é de suma importância a gente pensar em tratamento, trazer qualidade de vida e não deixar que o pior aconteça. Trata